Fala galera, mais uma aula do nosso canal Tamo Junto. Meu nome é Fernando Barbosa. Hoje vamos falar sobre radiciação no conjunto dos números reais. Fique com a gente até o final. Roda a vinheta. Bom, vamos começar falando sobre raiz de um número real. Aqui no primeiro exemplo, eu tenho raiz quadrada de 16. Primeira coisa importante que eu tenho para falar é que quando esse númerozinho pequenininho aqui, ó, que a gente chama de índice, é 2, eu posso chamar essa raiz de raiz com índice 2 ou raiz quadrada. Tudo bem? Então, raiz quadrada de 16 é igual a quanto? Eu procuro um número que ao quadrado dê 16. Esse número qual é? É 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. Tá bom? Olha o segundo exemplo. Não aparece nenhum índice para mim. Mais uma coisa importante. Toda vez que eu estiver resolvendo uma raiz que não aparece índice nenhum aqui, ó, esse meu índice aqui é 2. Quando o índice é 2, eu não preciso colocar. Eu já sei que é uma raiz quadrada. Nesse caso aí, é raiz quadrada de 1 sobre 25. Eu procuro um número que ao quadrado dê 1 sobre 25. Que número é esse? 1/5. Por quê? Porque 1/5 ao quadrado é igual a 1 sobre 25. 1 ao quadrado é 1 e 5 ao quadrado é 25. Olha no de baixo. Raiz de índice 3 de 8. Ou, quando o índice é 3, eu posso chamar de raiz cúbica. Então, raiz cúbica de 8, eu estou procurando um número que elevado a 3 dê 8. Qual é? É o 2, porque 2 elevado a 3, eu faço 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Tá aqui, ó. 2 elevado a 3 é 8. E mais um exemplo é raiz de índice 5 de quem? De menos 32. Qual é o número que elevado a 5 dá menos 32? Que número é esse? É o menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado a 5 vai dar menos 32. Tá bom? Então vamos conhecer os termos de uma raiz. Numa raiz, eu tenho esse númerozinho aqui que a gente vai chamar de quê? De índice da raiz. É o meu índice. Esse sinalzinho aqui, ó, que parece um V com um tracinho em cima, é o radical. O número que fica dentro do radical é chamado de radicando. E o meu resultado é a raiz. Vamos agora partir para a prática. Raiz, como não aparece índice nenhum aqui, qual é o índice? Vamos botar lá. O índice é 2. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 ao quadrado, ou 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 49. Qual é o número que ao quadrado dá 49? 7. Porque 7 ao quadrado, 49. Tá bom? É importante lembrar vocês de dar um like no nosso vídeo, assinar o nosso canal, apertar o sininho lá das notificações e, na medida do possível, divulgar para os seus amigos, para os seus parentes, o nosso canal. Ajudar a gente na divulgação da matemática, mostrar que a matemática não é tão difícil assim. Vamos lá, então. Raiz quadrada de 81. Qual é o número que ao quadrado dá 81? É o 9. Raiz quadrada de 0. O único número vezes ele mesmo que dá 0 é 0. Então, a raiz de 0 é 0 e a raiz de 1 é 1. Porque 1 vezes 1 é igual a 1. Raiz cúbica de 27. Então, ó, eu tenho que pensar no número que elevado a 3 dá 27. Qual seria? É o 3, porque 3 elevado a 3
é 27. Ó, vou fazer aqui no cantinho, ó. 3 elevado a 3 é igual a 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3, 27. Tá bom? Vocês vão perceber que, na medida que a gente vai praticando, a gente vai gravando vários desses resultados e, como eu costumo dizer na sala de aula, parece que entra na veia. Então vocês vão perceber, num dado momento, que vocês vão falar, caraca, estou fazendo conta que eu não imaginava de fazer, nunca na nossa vida, nunca na minha vida. Tá bom? Mas é através do treino, através da prática, e vocês precisam passar a confiar mais em você e na sua capacidade. Vamos lá, raiz quarta, índice 4 de 16. Um número que elevado a 4 dá 16 é o 2. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Raiz de índice 6 de 64. Também é 2. 2 elevado a 6 dá 64. Agora paramos aqui. Ali eu tenho raiz quadrada de menos 36. Existe algum número que ao quadrado dá menos 36? Na sala de aula, a primeira resposta que aparece é essa aqui. Ah, professor, é o menos 6. Mas quando eu faço menos 6 ao quadrado, fica menos 6 vezes menos 6. Correto? E quando eu faço na multiplicação produto de sinais iguais, dá o quê? Positivo. Então, menos 6 vezes menos 6 dá mais 36. O que eu estou querendo dizer com isso? Não existe raiz quadrada de número negativo. Ou melhor, não existe raiz quadrada, vou botar aqui, ó, quando o índice é par, quando o número é negativo. Quando isso acontece, não existe. Não existe. Ok? Então isso aqui, ó, eu posso escrever que não existe. Tudo bem? Raiz cúbica é de menos 8. Olha só, o índice agora não é mais par. É ímpar. Raiz cúbica de menos 8 existe. Qual é? É o menos 2. Porque o menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. E mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Tudo bem? Raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100, eu estou procurando um número que ao quadrado dê 100. Que número é esse? É o 10, porque 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. Aí eu parei aqui no raiz quadrada de 0,49. Uma forma bem simples de resolver isso aqui é transformar numa fração, que eu acho que você visualiza melhor. 0,49, eu vou botar 49 sobre... Aí eu venho aqui, ó, e conto as casas decimais. Eu tenho 2 casas decimais, então eu vou botar 2 zeros. Pronto, agora eu vou achar a raiz quadrada do numerador, que é o de cima, e achar a raiz quadrada do denominador, que é o de baixo. Então, raiz quadrada de 49 é 7, a gente já até fez lá em cima, e a raiz quadrada de 100 é 10. E 7 sobre 10 é 0,7. Ó. Só tem um zero, só tem uma casa decimal. Tudo bem? E aqui na raiz quadrada de 0,04 vai ficar 4 sobre 100. Novamente, só um instantinho. Novamente, sobre 100, porque são 2 casas decimais. Então, raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 100 é 10. Opa! 10. 2 sobre 10, 0,2. Tá bom? Agora, uma parte da matéria de radiciação que é importante, que
tem a ver com potência, aliás, a radiciação é o inverso da potenciação, é potência com expoente fracionário. Repara só, o A está elevado a uma fração n sobre Q. O que aconteceu? O P, que era o denominador, foi para índice. E o numerador, que é o n, foi para expoente do radicando. Só isso. Quem estiver embaixo vai para índice. E quem está em cima vai para dentro da raiz como expoente. Então vamos ver esse exemplo aqui. Ó. O 3 é meu radicando. O número de baixo fica no índice e o 2 expoente do radicando. Tá bom? A gente pode precisar de usar isso mais lá para frente. Então, ó, raiz... O meu radicando é o 2, o de baixo é o 9, fica como índice. O 7, expoente do radicando. Olha esse. O x é meu radicando. O 7 é o denominador, fica como índice. 3, expoente do radicando. Aqui eu botei o contrário, eu botei a raiz, que era o potência com expoente fracionário. Então é 2 elevado a quem? A 7 sobre 3. O 7 fica em cima e o índice vai para baixo. Olha isso aqui. 3, 5. Esse 5 ficou feio. 5 sobre 9. Correto? E o último aqui, aparece raiz de 5. Aí a gente olha de cara e fala, ué, mas eu não estou vendo o índice, não estou vendo o expoente do radicando, mas nós sabemos que quando não tem índice é 2. E o número, quando não tem expoente, o expoente é 1. Então vai ficar 5 elevado a 1 meio. Exatamente isso. Não perca as próximas aulas. A gente vai falar sobre propriedade de radicais e simplificação de radicais. Essa matéria é muito útil para a gente operar os radicais, aprender a somar, subtrair, multiplicar, dividir. E é útil para a gente fazer concurso para a Escola Técnica, Pedro II, FAETEC, SESC, Cefet, FRJ. Tá bom? Até a próxima. Fique com a gente. Nosso canal é Tamo Junto. Até a próxima.